Nós tivemos ali a Belle Époque, não é? Que é de 1800, final da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial para Europa, e para Brasil nesse mesmo período, final da Guerra Franco-Prussiana até a Semana de Arte de 22. Não é? Então, aí engloba o Art Nouveau, o ecletismo, nós vamos ter aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial, logo após o que se convencionou a chamar de loucos anos 20, nós vamos ter o final da Primeira Guerra Mundial, falando em epidemias, a gripe espanhola em 18 e 19. Então, em 1920 foi aquele boom, né? Que a gente convencionou muito a associar o Art Nouveau e um pouco do Art Deco também. E aí, um outro marco que nós vamos ter é a queda da Bolsa de Nova York em 29, que isso vai afetar o mundo inteiro. O Brasil, na época, vivia o ciclo do café. Então, principalmente esses barões do café da época vão ser afetados com isso. Se a gente lembrar os ciclos econômicos, final do 19 e até meados do século 20, aí vou botar 1930, 40, nós vamos ter a borracha no norte do país, o café, né? Ali no centro, vai ser todo o norte, principalmente na época do Brasil Império. Café, borracha, cacau e ilhéus, não é? O diamante ali na região da Chapada Diamantina, aí Mucugê, Lençóis, Jacobina, Rio de Contas. Então nós vamos ter vários ciclos econômicos que vão ter o seu boom, que vai trazer a esses locais toda uma modernidade, mas que vai ter uma pouca duração. Tá? Então o Art Deco é isso, ele vai, já falei, né, ele vai nascer mais ou menos em 1925, mas o boom dele vai ser entre essa Primeira Guerra Mundial e a Segunda. No Brasil, ele vai entrar nesse período. Então, como eu mostrei aqui na aula passada, alguns edifícios, né, Art Deco daqui de Salvador, o Prédio da Tarde, o edifício do atual Fera Palace, a Secretaria de Agricultura, o edifício Dourado, que foi um dos primeiros edifícios residenciais de Salvador, né, edifício com elevador. Tá? Lembrando que o elevador já existe desde o Império Romano, mas é no final do 19 que o Watts vai aperfeiçoar e tornar o elevador mais seguro. Aquela empresa, né, que a gente conhece de elevadores. A época também dos grandes cinemas, dos cines, teatros, vamos chamar assim, e dos colégios. Se a gente olhar os colégios que tinham em Salvador, né, eu vou citar o exemplo do INSEA, do Colégio Central, eles vão trazer essas arquiteturas. Tanto essa arquitetura estilo neogótico, assim, do edifício do Colégio Central, o primeiro edifício, como vamos ter também edifícios modernistas, edifícios de Art Deco. Um exemplo desse Art Deco que vai se espalhar muito por Brasil adentro, justamente por ser um estilo limpo de ornamentos, um estilo geométrico. Então, você pode ter um Art Deco muito elaborado e apenas as linhas na arquitetura. Como também o que a gente chamou de ecletismo, né? Que é aquela arquitetura chamada bolo de noiva, exemplo da Vila Catarino, que entrou muito Bahia dentro, como assim, apenas em, como é que eu vou chamar, em apliques externos na construção. Você tinha aquela arquitetura tida como colonial, e você quer dar uma fachada moderna. Então, você introduzia elementos arquitetônicos. Então, platibandas, pinhas, estátuas, apliques no alto das portas, nas janelas. O Art Deco vai vir depois.
também nesse estilo, mas se a gente pegar a estrutura da casa como um todo, ela ainda é uma casa do século XIX. Isso foi muito comum, essa troca de fachada, tipo uma troca de roupa, né? Sai do Art Nouveau para o Art Deco. Era moderno, então vamos trocar. Quando você não conseguia fazer a casa toda, você fazia apenas a fachada. Aí eu mostrei alguns interiores, né? Como eu já falei, né? Ele vai vir para romper com todos os outros estilos. Mas, vírgula, né? Aspas, toda regra tem exceção, ele vai trazer muito da arquitetura egípcia, da arquitetura chinesa, da arquitetura hindu, da arquitetura, não é, América, né, os incas mais astecas, arquitetura, elementos de arquitetura indígena, vamos chamar assim, como eu mostrei, né, o edifício do Instituto do Cacau, e seu interior com cerâmica marajoara, né, estilo marajoara nas paredes. Salvador, nós temos o Fera Palace e o Fasano, né, que o Fasano também tinha o Hotel Wagner, como eu já falei. O Cine Jandaia, época dos grandes cinemas de rua, que só vão deixar de existir na época da construção do Shopping Iguatemi. Iguatemi 1, Iguatemi 2, depois barra 1, barra 2. Né? Cinema grande, só vamos ter o multiplex já nos anos 2000. Até então nós tínhamos aquele Cine 1, Cine 2, que você entrava, comprava pipoca, se quisesse ficava para a próxima sessão de cinema. O Cristo Redentor também, né? Que é uma ideia que já vinha desde a época do Brasil Império, mas não foi adiante. Aí se fez um coreto que se chamou Chapéu do Sol, e posteriormente ele foi feito o Cristo Redentor, que dizem que a iluminação dele foi acesa direto do Vaticano. O Papa da época acionou o mecanismo para acender o Cristo Redentor. Aí o Florian Build em 1902, que vai servir de inspiração para o nosso Fera Palace. É um exemplo da planta do Florian. O elevador Lacerda, que apesar de ser de 1873, o mais conhecido é a fachada toca dos anos 30. E aqui o que eu falo de você incorporar essa nova arquitetura, essa nova modernidade de elementos que já existiam. Aí eu mostrei o hidroporto da Ribeira, que era onde, antes do aeroporto lá de Pitanga, né, de Lauro de Freitas, era aqui que chegavam os aviões. Os principais meios de transporte que nós vamos ter é o trem, não é? Trem, cavalo, carro. Carro, você tinha aquele carro de praça, né? O carro de aluguel. E aí começando as companhias aéreas. O Instituto do Cacau, na região do comércio. Tá? Hoje, essa foto é tirada, se eu não me engano, onde está construído o Banco do Brasil, que já é daquele estilo que a gente chama como estilo internacional. No interior do Instituto do Cacau, nesse estilo marajoara. E alguns outros edifícios. O edifício da Secretaria de Segurança Pública na Piedade, o edifício Oceania, que ele transita entre o Art Deco e o modernismo. Tanto é que, não sei se vocês já observaram isso, ele tem a quarta fachada dele, né, que é a fachada em sentido Morro do Cristo, é uma fachada muda. Porque na época se achou que a região da Barra ia ser mais ou menos igual à região da Boa Viagem no Recife e de Copacabana no Rio de Janeiro, que iam ter grandes prédios. Então, por isso o construtor não projetou janelas para esse outro lado. Só uma curiosidade aí, falando de aviões, trens e navios também, né? Um outro meio de transporte.
muito comum. O escritor Jorge Amado, ele tinha fobia de voar. Quem já leu as obras dele vai ver muito isso. Ele não gostava de voar. Quando ele tinha que fazer algum voo para alguma premiação, alguma coisa, a esposa dele, Zélia, tinha que fazer um trabalho com ele para convencê-lo a ir de avião. Mas ele gostava mesmo de viajar de carro, de trem, principalmente de navio. E aí, navio, nós tínhamos até 50, 60, né? Os vapores, que faziam toda a costa brasileira. Então, você possibilitava também viajar de vapor. Você saía daqui, ia para Santos, daqui para o Rio de Janeiro, não é? Ou então, daqui para Cachoeira e vice-versa, não é? Era muito comum as pessoas que vinham do interior da Bahia irem até Cachoeira, não é? De lá pegarem um vapor e vir para Salvador, fazer esse trajeto. Né? Como eu já o Chrysler, o Empire State Building em Nova York, o Banespa, chamado Banespão, né? Em São Paulo, Martinelli, Sulacap, aqui em Salvador também, né? Mostrei a Praça Castro Alves, mas eu não mostrei o outro lado, né? O Sulacap, porque ele foi construído inicialmente para ser hotel ou a parte hotel, mas mudou o uso no meio da construção. Tá? Se vocês observarem na segunda foto, olha os bondes, os abrigos de bonde que existiam, né? Que também era nesse estilo Art Deco. Eu acho que só existe um abrigo de bonde em Salvador hoje, que é próximo ali à Via Expressa, a entrada da Via Expressa ali na região da Cidade Baixa. Ali próximo ainda existe um dos abrigos de bonde. Né? Edifício Maísa, no Campo Grande, anos 30. Mas, ao ponto que se fazia esse tipo de arquitetura limpa de ornamentos, não é? Com linhas retas, curvas, você também tinha esse outro tipo de arquitetura, que é o que a gente conhece hoje como Museu de Arte da Bahia, a antiga Secretaria de Educação e Cultura do Estado, se não me engano, que é o estilo neocolonial. O Brasil, o estilo neocolonial ibérico, não é? Para a América do Norte, o estilo colonial americano, né? De trazer esses elementos da arquitetura. Tanto é que isso vai ser tão comum que, por exemplo, a casa do Museu Carlos Costa Pinto é uma casa neocolonial, estilo neocolonial americana. Esse é um edifício em concreto, o edifício do MAB, não é? Ele é um edifício em concreto armado, que traz no seu projeto de arquitetura elementos de outros edifícios, né? Como, por exemplo, a porta, que é de 1674, que era de um solar que foi demolido, corrimões, pisos, a própria, vamos chamar assim, o corrimão de entrada, que é todo em jacarandá, é um corrimão barroco, daquele convento de São Francisco do Paraguaçu, que fica ali próximo à cachoeira. Eu já falei dele algumas vezes aqui em sala. Então, nós vamos ter várias arquiteturas no mesmo período. Então, não é porque nós estamos no Art Deco que só vai fazer prédios ao estilo edifício Maíz, edifício Dourado, edifício Oceania. Nós também vamos ter esse tipo de arquitetura neocolonial. Né? Como eu já falei na aula passada, é um estilo que vai surgir em 1910, o período áureo é de 25 a 39, e ele vai ter esse nome Art Deco justamente por conta de uma das feiras industriais, na exposição de artes decorativas modernas e industriais. Industriais modernas, perdão, em 1925. Né? E aquele justamente ele traz que a condição indispensável imposta para a aceitação consistia em que o material exposto não deveria aparentar qualquer influência dos estilos passados, ou seja, nenhuma pitada de barroco, rococó, algo completamente novo. Você já consegue observar a diferença
dessa arquitetura que vinha da Belle Époque para essa arquitetura Art Deco. Aqui em Salvador nós temos algumas casas ainda que resistem, principalmente ali na região dos Barris, próximo à Biblioteca dos Barris, Jardim Baiano, Barra, algumas casas ali no miolo da Barra, Rio Vermelho, porque o Art Deco, principalmente na Bahia, ele vai se confundir muito com o modernismo. Praticamente eles vão estar ali conversando. Então tem locais, construções, isso aqui é Art Deco, não, isso aqui é modernismo. Tem essa dualidade de estilos, né? Então, como eu já falei, né? Formas geométricas, angulares, ousadas, tá? Materiais nobres, então, alabastro, jacarandá, o vinhático. No mobiliário, as pernas finas, elegantes, né? Compridas, também conhecidas como pés palitos, que vai ser muito usado no mobiliário modernista. Material, né? Bronze, cobre, o aço inoxidável, o espelho, não só como, né, algo para você ver pendurado na parede, mas o espelho empregado no mobiliário, né? Mobiliário todo espelhado, como a gente conhece hoje. Em lojas aí do segmento, nós vemos cômodas, bandejas, né, com todo espelhado. Surge nesse período. Tá? E coisas, vamos dizer assim, peles exóticas, vamos chamar assim, né? Cobra, tubarão, zebra. Mas ainda não se tinha esse, como é que eu vou chamar, essa consciência que nós temos hoje, né? De não usar peles, não usar essa consciência ambiental. Na época era algo normal, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma luminária Art Deco, né, que é justamente bronze e alabastro. Alguns edifícios ali da Rua Chile, do comércio, trazem esses elementos. Muitas vezes eles estão incorporados à própria arquitetura e passam despercebidos. Então, assim como Art Deco, assim como Art Nouveau, perdão, e a Belle Époque, muitas vezes esse elemento ele está nos detalhes. Tá? Aqui é um mobiliário, é uma mesa cactus do René Lalique, uma mesa de vidro, né? Uma mesa de jantar e uma mesa de apoio. Interior de um dos navios, o SS Normandia, né? Estilo Art Deco, ele vai ser também tido como estilo cinematográfico, o estilo também dos grandes transatlânticos, dos grandes cinemas, cineteatros, não é? Então, observem padrão de mesas, poltronas, luminárias, não são mais aqueles lustres formato pera, formato império, com aquelas gotinhas em cristal, não. Agora são formas geométricas, retas, nada muito detalhado. Na escultura no Brasil, nós vamos ter o Brecheret, não é? Ele foi um dos participantes da Semana de 22. Aqui algumas obras dele. Eva, que tem em Brasília. Essa é uma escultura que está no Cemitério da Consolação em São Paulo. Túmulo de Olívia Penteado. Ela que transita nesse modernismo, muito embora ela não participou da Semana de 22. Nesse momento ela estava em Paris. E um dos quadros mais famosos dela, que representa muito o modernismo brasileiro, que é o Abapuru, ele se encontra no Malba, em Buenos Aires. Ele esteve no Brasil por conta da exposição do ano passado, uma retrospectiva da obra de Tarsila no MASP,
mas já voltou, já está em Buenos Aires. E aqui alguns exemplos dessa mobília Art Deco, não é? Então, padrões geométricos, por exemplo, esse é um par de poltronas, o tecido deles, em inspiração em um padrão. Oi? Aquele chão que existe todo parecido com essa poltrona, ele é Sim. Art Deco também? Que é ladrilho hidráulico. Sim. Usa muito banheiro. Isso. É Art Deco. Art Deco. Na casa de minha avó tinha isso na cozinha. Era uma agonia você olhar para aquilo. Um piso 3D. Imagine isso. Imagine esse padrão desse revestimento em uma sala ou em uma cozinha, né? Porque vamos lembrar aí que os tamanhos dos ambientes, né, antigamente eram bem maiores do que hoje. Então, a cozinha era uma sala. Uma sala era quase um apartamento. Padrão hoje, né? A cozinha era maior do que a sala, até, né? Era. Porque a vida era, muitas vezes, as casas, né, você já entrava direto para a cozinha. Você tinha ali o fogão, a mesa, a sala de visita ficava ali para momentos especiais, eu já falei isso aqui algumas vezes, e você entrava pelos fundos das casas, né? Quem é do interior aqui, não é? Já lá no interior também era assim, você tinha o acesso e os conhecidos entravam pelos fundos da casa. Toda casa tinha seu portãozinho. Emile Jacques Roman, não é? Ele é um tanto extravagante no seu mobiliário. Tá? Chega a ser algo tipo feito para uma grande exposição, uma grande feira. Né? Que um ambiente ele projetava não só mobiliário, mas também como todo o ambiente. Então, esse é um dos ambientes projetados por ele, tá? Bem ao estilo Art Deco. Observe que as arandelas na parede trazem uma linguagem da arquitetura chinesa, que a gente chama de pagode, que é aqueles templos chineses em madeira. Então, tudo Art Deco, né? Da poltrona ao piano à lareira. A mesa toda espelhada, tá? Os móveis com um acabamento em brilho, quase sempre. Aquele móvel brilhoso, tá? Eu vou mostrar alguns. Então, recamier, cômodas, penteadeiras, namoradeiras. Tá? Então, retos mais com detalhes. Então, madrepérola, não é o que mais? Como eu já falei, né? Pele de peixe, pele de tubarão, pele de cobra. Olha, como eu já mobiliário completamente polido. Não é aquela coisa, não é aquele mobiliário fosco, aquela coisa. Não, era brilho. Vamos nos ver no tampo da mesa, algumas camas. Essa primeira é como é que eu vou dizer, um 3 em 1, né? Um tipo de sofá, cama, armário, estante, um móvel para canto de parede. Essa cama aqui ao centro, ela chega a ser algo muito agressivo visualmente, né? Você tem uma cabeceira redonda que lembra uma mesa, você tem uma colcha com pele de tigre. As outras duas aqui já estão mais, como é que eu vou dizer, visualmente mais tranquilas. Um outro também desenho, tipo de luminária que vai se repetir. Nós vamos ter exemplares desse tipo de luminária no Hotel Fera Palace, no antigo salão de baile, que era o antigo cassino, que hoje é um salão de eventos.
Onde é que vai ter? No Hotel Palace. No hotel? No hotel? O Fera Palace. Tem um antigo salão dele, que aí quem já viu aquele filme do Jorge Amado, inspirado na obra de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos. Aquele primeiro. Né, com... Acho que é a Sônia Braga. Me corrijam aí, por favor. Isso, Sônia Braga, José Wilker. Então, tem uma cena que ele aparece o antigo cassino que tinha no Fera Palace. Que hoje é esse salão de bairro onde fazem eventos, várias exposições. Ele foi todo recuperado ao gosto do Art Deco, né? Então, as luminárias, lembram esse estilo, as colunas, quase todas revestidas com espelhos, né? Emily Gray, uma designer desse período também. Então, observe que tem peças aqui que são tradicionais. Então, como essa mesa de canto, aço tubular, vidro. Que é algo bem até comum nos nossos dias. Bem atual, né? Hã? Bem atual. Isso. Que a gente pode até usar como apoio um sofá para botar um notebook para assistir aula aí de mobiliário, ou na cama também, poltrona dragão. Então, alguns exemplares desse mobiliário. O Paul Iberê também, com um par de mesas de auxiliar revestidas de madrepérola, como eu já falei, né? Madrepérola, pele de cobra, crocodilo, então essas coisas diferentes. No vestuário, nós vamos ter aí alguns ícones, dentre eles Mademoiselle Chanel. E aí tem um filme para quem quiser assistir, Coco antes de Chanel. Teve um cinema, acho que está no YouTube, que é justamente a história dela até se tornar um ícone da moda. E justamente, não é? Vamos lembrar, começando pelo como era o vestuário da Belle Époque. Aquele monte de anáguas, tecidos, né? Lembravam uma arquitetura. Aí nós vamos ter uma suavizada nos anos 20, no Art Deco. Já vai romper com tudo isso, que ela achava excessivo. Não é? E aí, justamente, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que ao fim dela, que é o que nós vamos entrar com o modernismo, na próxima aula, nós vamos ter uma mudança total de padrões. Seja na arquitetura, seja no mobiliário, seja no modo de vida. Né? Nós vamos, digamos assim, adotar um modo de vida mais estilo norte-americano, não é? Que se convencionou na época. Né? Para quem não conhece o Chanel, Gabriele, Albert Camus, que ele está mais para esses elementos da Art Deco, tipo acessórios, vamos chamar assim, né? Então, luminárias, relógios. Então, olha essa aqui, uma águia segurando um ovo, e desse ovo ser uma serpente. Aí, um projeto, algo para ser um projeto. Tu já tem 1 minuto aqui, então eu já mandei o segundo convite, tá bom? Então, quando cair aqui, a gente já entra automaticamente. Tá aí só um tempo para quem quiser beber uma água. Alguma dúvida ou pergunta? E uma coisa bem interessante, já falando do Art Deco, é que se a gente observar, o Art Deco, principalmente em Miami,
ele vai trazer essas formas geométricas, mas vai ser um Art Deco muito mais colorido, né? Com luzes e neon, aquela coisa que a gente vê nos filmes, que já vai entrar para o modernismo. Que aí é um período que eu particularmente virei fã, principalmente na arquitetura baiana desse período, né? Período dos anos